Vou entrar agora, tá? Vou entrar. Que bom que nós voltamos, né? Como é bom voltar para casa. Como é bom começar a semana trabalhando. Que delícia, gente. Uma boa tarde. Espalha amor por onde for. Espalhe amor por onde for. Todo dia, esteja em boa companhia. Olha só que delícia. Espalhe amor. Seja leve como um barquinho de papel. Brisa, paz, amor, arco-íris. Boa tarde, Soliane. Boa tarde, Highlander. Oh, meu pessoal maravilhoso, abençoado. Gente maravilhosa, gente bonita que está aqui torcendo sempre pelo sucesso da gente. Zezinha, lá do Rio Grande do Norte, minha amiga nova que eu arrumei. Que bom que é. Essa internet, ela aproxima pessoas, né, gente? Ai, que delícia! Que delícia, quanta gente linda entrando aí na nossa live. E hoje, terça-feira, um dia super especial, onde nós vamos receber uma pessoa também que nós conhecemos através das redes sociais, que faz um trabalho lindo, a doutora Luíse Montessante. Ela é uma pessoa assim simplesmente extraordinária e nós vamos ter o prazer da presença dela conosco hoje aqui na nossa live. A doutora Luísa já está chegando e nós vamos contemplar nosso pessoal aqui, né, doutora? Com uma conversa gostosa, com uma conversa saudável, onde vocês vão poder fazer várias perguntas e vocês vão poder conversar assim, olha, quebrar o preconceito aí, quebrar aquela distância entre o médico e o cuidador, porque você, cuidador, você precisa ter esse vínculo tanto com a pessoa idosa quanto com o seu médico. E nós vamos ver hoje direitinho aqui ensinar de bom pra gente. Vamos aproveitar, façam as perguntas de vocês, participem, interajam aí com a gente. Oi, doutora! Ei, Sônia, tudo bem? Tudo bom? Olha que satisfação, nosso coraçãozinho tá assim, ó, tum, 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 tum. Ah, nem Ah, fala, você fica arrepiada. que delícia! Muito bom receber a senhora aí na nossa casa, né? Eu nunca imaginei, assim, que um dia eu ia ter esse vínculo tão, sabe, isso tão fraterno, assim, com uma pessoa tão iluminada quanto a sua presença entre nós aqui. A Flávia mesmo não se cansa de falar que, nossa, a doutora Luísa é uma pessoa que transmitiu para nós uma segurança incrível para a gente continuar falando com os outros médicos e buscando apoio para os cuidadores, tanto aqui de Santa Catarina, né, doutora, como do Brasil inteiro, que segue já a gente nas redes sociais há tanto tempo. Obrigada aí pela presença. Eu que agradeço o convite, Sônia, e eu fico pensando assim, o apuro que essas meninas não devem passar, porque elas têm um papel tão importante na vida do idoso, e ao mesmo tempo, muitas vezes, elas têm que entrar como interlocutora da família perante o médico, que muitas vezes tem uma formação que é muito centrada, sem essa perspectiva de trabalhar o trabalho de equipe, mesmo com outros profissionais de saúde. Então, eu imagino quantas situações não devem ser difíceis, né? Ou seja, verdade. médico não é fácil. É verdade. Então, doutora, bem isso mesmo. E hoje a gente quer começar a nossa live perguntando um pouquinho quem é essa doutora Luíse, né? Que a professora Sônia, a cuidadora Sônia aí divulgou aí para os amigos nos grupos, nas redes sociais. E a formação da senhora e como que nós o que que essa sua formação representa para nós, para pessoas, não só para a pessoa idosa, mas para nós clientes, assim, tanto cuidadores como clientes. Fala um pouquinho da senhora e da sua formação, por favor.
Então, Sônia, eu venho de uma família muito longeva, né? Então, para mim, sempre foi muito natural o convívio com pessoas idosas, né? Então, eu cheguei a ter tataravó, né? Então, eu tive Ai, que amor! bisavó, bisavó, tive todos os meus avós e eu convivia muito com eles, porque eu sou a neta mais velha, né? E depois, só depois de 6 anos que nasceu a minha irmã, então, eu tive um espaço de exclusividade entre adultos mais velhos por muito tempo, né? Então, isso criou um tremendo de um vínculo, né? E eu acho que foi durante a faculdade, eu tinha muito essa questão de poder lidar com o todo, né? Eu acho que não tinha um órgão, um sistema que mereceria a minha energia para estudar aquilo exatamente. E eu falei, eu acho que eu, indo para geriatria, eu consigo fazer um pouco de cada especialidade e ver o paciente de forma horizontal no decorrer do tempo, né? Claro. E com relação a isso, a geriatria entrou muito nas minhas expectativas. Mas a gente sai da faculdade achando que a gente sabe toda a técnica e com isso a gente vai resolver tudo. E aí não é assim que acontece, né? Então, a gente começa a perceber, por exemplo, que a gente precisa estudar mais os aspectos psicológicos das pessoas. Então, eu fui fazer uma pós em psicanálise, uma em promoção à saúde, Olha que fiz legal. um mestrado em saúde coletiva. E aí, alguns anos atrás, começou a chegar no Brasil alguns burburinhos de uma coisa que já tem nos Estados Unidos há algum tempo, que é a medicina do estilo de vida. E aí eu fiz duas Sim. pós, as únicas pós que tinham disponíveis no Einstein, no ano passado e no ano retrasado. Fiz uma especialidade em Cornell da nutrição, baseada em plantas. E estou apaixonada, venho estudando cada vez mais, porque para mim está muito claro que o processo de envelhecimento depende dos nossos hábitos, né? A medicina do estilo de vida é uma medicina de bons hábitos. E que legal, mas que maravilha isso, né, doutora? E essa medicina de estilo de vida, ela vem muito assim a calhar com o que a gente tem falado aqui no Instituto com os cuidadores. Porque quando eu comecei a trabalhar como cuidadora, lá em 2007, era para cuidar de gente doente, né? Cuidador cuida de doente. Cuidador atende, assiste uma família que tem alguém doente. Ah, mas a gente vai sempre com com o coitadismo do velhinho, que está doentinho, que está isolado, que a família sai para trabalhar e deixa ele na mão de alguém porque já não tem mais ninguém em casa que possa cuidar. E isso mudou de uns anos para cá, né, doutora? Mudou o estilo de vida, o envelhecimento, né? Mudou, as pessoas estão se cuidando mais. Hoje a gente vê idosos aí em pleno vigor, com 80, 85 anos, 90. Estou com uma idosa agora para ser atendida apenas com um problema nas pernas, com 103 anos, gente, super lúcida. E isso se deve à medicina do estilo de vida, não é, doutora? Na verdade, a medicina do estilo de vida, Sônia, é o que a nossa avó já falava pra gente, né? É a ressignificação do óbvio. O que a avó falava pra gente? Come direito, vai cedo pra cama para poder descansar, sai da frente da televisão, vai brincar lá fora, cuidado com quem você anda, aquela pessoa não é bom para, não é uma boa amizade para você, né? Não vai beber, não vai fumar. É exatamente isso. A medicina do estilo de vida são os hábitos que a gente sabe, mas que a vida moderna acaba nos privando da gente perceber o nosso corpo, a nossa saúde. E eu acho que ela é importante não só na saúde dos nossos clientes, mas também na nossa saúde. Eu acho que para a gente pensar em medicina do estilo de vida, que tem esse nome de medicina do estilo de vida, mas na verdade, por exemplo, a pós que eu fiz é para qualquer profissional de saúde, então vamos chamar de ciências do estilo de vida. O paciente zero somos nós mesmas, né? Então, como eu vou querer que alguém seja saudável se eu não sei na minha vida qual que é a dificuldade que eu tenho de me organizar para conseguir, por exemplo, fazer atividade física? Ou de conseguir fazer uma marmita saudável em vez de eu comer uma coxinha ou uma pizza no plantão? Não é verdade? Então, a ciência do estilo de vida, a medicina dos bons hábitos começa com a gente mesmo.
Uhum. E existem alguns pilares, né, da medicina do estilo de vida que eles devem ser cultivados aí para que a gente possa realmente envelhecer e nos tornarmos longevos, né? Eu tenho assim observado um pouco esses pilares, inclusive a senhora traz com muita propriedade ali no seu Instagram esses pilares e me chamou muita atenção, assim, os eixos também, né, do estilo de vida, achei sensacional. Quer falar um pouquinho para nós? Então, a gente tem 6 eixos, né? 6 pilares. O principal não, o primeiro é a alimentação, né? O que a medicina do estilo de vida preconiza? Que a gente descasque mais e desembale menos. Ou seja, que a gente coma comida de verdade, que a gente coma comida do hortifruti, não da questão de congelados, não as coisas que estão empacotadas com plástico e que tem inúmeras ingredientes que às vezes a gente nem sabe do que se trata, né? Então, o ideal é que a gente coloque cada vez mais na nossa alimentação uma quantidade de alimentos integrais. O que é integral? É íntegro, que você não tirou nada de ruim, nem colocou nada de bom. Então, quanto mais plantas, né, frutas, verduras, legumes, você consumir, você está trazendo automaticamente mais fibra, mais vitamina, mais fitoesteróis e está deixando de comer os ultraprocessados, que acabam sendo adicionados de ingredientes culinários como xarope de milho, gorduras trans, Sim. sal, né? Então, quando você Uhum. aproveita cada alimentação para colocar mais alimentos in natura, automaticamente você ganha saúde. Que maravilha, que bom. E eu acho que é isso que a gente está buscando, né? Nós temos um módulo no curso de cuidador que fala muito da alimentação saudável para o idoso, até porque o idoso, a pessoa idosa, ela não envelhece só por fora, né? Ela envelhece por dentro também. E se ela não cuidar do próprio trânsito intestinal, então, né? Começa por aí, nesses eixos e nesses pilares, né? Legal, que bom. O próximo é exercício, né? Não só o exercício de você ir numa academia e fazer aquela atividade certinha, mas você não perder a oportunidade também de se mexer no decorrer do dia. Então, sempre que eu puder subir de escada, sempre que eu puder fazer um percurso a pé, sempre que eu puder, em vez de tomar um sorvete, ou então vou tomar um sorvete, mas eu vou caminhando, eu fazer um lazer ativo, tudo isso conta para a nossa saúde. Quando a gente pensa no paciente mais frágil, a meta dele, de qualquer idade, de adulto, seria fazer pelo menos 150 minutos por semana de uma atividade. Mas se o idoso é frágil, só dele ficar menos deitado e mais sentado, ou menos sentado, mais em pé, ou menos em pé parado, e mais andando na velocidade dele, isso traz ganhos positivos para a saúde dele. Perfeito, E perfeito. Uma aí, dica Sônia, bem olha o legal para os papel do cuidadores. cuidador, gente. Olha o papel do cuidador. Quem tem que trazer esse idoso para o movimento é o cuidador, é o papel, é fundamental. Quem que faz isso além do cuidador? Ninguém, né? Porque mesmo que o idoso consiga ter uma rede de suporte com fisioterapeuta, com educador físico, é 1 hora, 2 vezes por semana, né? Pois A é, rotina, quem vai trazer esses pequenos movimentos para o idoso é o cuidador. perfeitamente, exatamente. É isso que a gente sempre fala, assim, a gente faz esse apelo aos cuidadores, né, que tenham essa ética de dar continuidade aos trabalhos que a família também investe com os outros profissionais da equipe multidisciplinar. Às vezes o cuidador tem aquela coisa de se tornar dono do idoso. Ah, minha propriedade, eu vou cuidar do meu jeito. E é preciso ter esse olhar aí para a equipe multidisciplinar e dar essa continuidade no trabalho multidisciplinar. Bem, bem Aí, importante. vamos para outro pilar? Vamos lá. O próximo pilar é uso de tabaco e álcool, né? Então, cigarro, não dá para a gente discutir que faz mal, tá? Mesmo um cigarro tem quase o mesmo risco de fumar meio maço.
Então, Nossa. um cigarro já aumenta quase 120% o risco cardiovascular daquela pessoa, tá? Então, cigarro eu nem vou discutir se é bom ou se é ruim. É. Agora, o álcool, lembra, ainda mais vocês do sul, que o clima é mais temperadinho aí, que pede um vinhozinho quando esfria. E um tempo atrás a gente preconizava muito, uma taça de vinho durante o jantar diminuiria o risco cardiovascular, né? Hoje a gente sabe que realmente melhora o risco cardiovascular, mas o grande problema do álcool é fígado e câncer. Então, uma dose segura seria até uma dose de bebida alcoólica por dia para mulher e 2 para homem. E não vale juntar Nossa. tudo no sábado, no churrasco do sabadão, tá? Porque Uhum. se você bebe mais do que 3 doses num curto espaço de tempo, isso pode trazer danos a curto prazo para o seu fígado. Então, Uau. sempre que, se aquele idoso tem aquele hábito, é de família italiana, alguma coisa assim, não tem por que não deixar, né? Mas Sim. dentro do que seria seguro para ele. Puxa vida, interessante, porque tem muitos. A gente lê muita coisa, né? Sobre, toma um vinhozinho, não faz mal. Mesmo quando a gente é cuidador, a gente chega, a casa tem bebida alcoólica disponível, né? E as pessoas até. Eu convido até o próprio cuidador, às vezes, a ingerir, sabe? E isso não é legal mesmo. Realmente, para mim, foi uma grande novidade isso. Dou uma dose. Uma Então, dose é. eu não posso deixar passar, tá falando dos idosos das zonas azuis. Os idosos das blue zones, realmente, eles fazem uso de álcool, não em todas, tá? Mas da Sardenha ou da Grécia, mas eles não passam dessa dose preconizada, tá? Olha São só. 7 para mulher por semana e 14 para homem. Olha só, isso é um dado bem interessante que a gente tem que chamar bastante atenção dos cuidadores que observem isso, né? Bem interessante. Eu cuidei de uma de 80 anos, sempre, até cuido dela, de vez em quando ela me chama para sair, e no verão é 2 meses na praia e bebida alcoólica todos os dias. Champanhe, champanhe, cerveja, champanhe na praia, glamour, né? E então a gente levava, às vezes, meio carregadinha para casa, e não é bom, isso não é legal. E aí, entre Tem outras que. questões, né, Sônia, a questão de interação medicamentosa, né? Que a bebida alcoólica é diurético, então ele tem mais chance de desidratar. Muitas vezes o Uhum. paciente usa psicotrópico. Então, não estamos proibindo, a ideia não é proibir, né? Mas é fazer o uso seguro. Claro, claro, claro. Aham. Essa dose em vinho é um cálice, são 300 ml. Uma garrafa de vinho são 5 doses. Ou então, uma latinha de cerveja, uma Heineken long neck. Olha só. Bem, então tá certo. Interessante. E sobre o sono, doutora, dos idosos, que é esse outro pilar aí da medicina do estilo de vida. Então, Sônia, sono no idoso, inclusive, é uma queixa frequente aqui no consultório. Acaba sendo uma fonte de polifarmácia, de necessidade de solicitação de medicamento psicotrópico. E nessa hora, a gente precisa muito do cuidador do nosso lado. Porque se quiser dar o banho do idoso às 6, o jantar às 7, colocar na cama às 8, às 3 horas da manhã, ele vai estar pronto para acordar para passar o café, né? Porque a gente Certo. esperaria o quê? Umas 6 horas de sono, né? Dependendo, variando de pessoa a pessoa. Então, lembrar que todo remédio que a gente dá para ampliar esse sono, ele está sedando não só a vigília dele, está sedando cognição, está sedando reflexo, aumenta o risco de queda, de desenvolvimento de Alzheimer, de delírio, né? Então, a maior causa de insônia no idoso é uma higiene do sono ruim. Então, por exemplo, não dormiu bem à noite, aí no outro dia ele dorme, faz uma cesta um pouquinho maior, e aí à noite ele não está com sono de novo e vai dormir mais tarde e vai fazendo um ciclo, já que ele não tem uma rotina obrigatória, por exemplo, de chegar cedo no trabalho, ele acaba se Sim. dando o direito de fazer essas pequenas concessões. E a gente sabe Uhum. que
qualquer cochilo com mais de 4 horas, após as 4 horas da tarde, ou com mais de 30 minutos, eles atrapalham o sono sim. Os chás são interessantes. Tudo que você esquenta o corpo à noite, você faz uma vasodilatação periférica e é um estímulo para o corpo perceber que está na hora de dormir, né? Então, banho quente, chá, leitinho, sopa, uma mantinha térmica, isso ajuda o sono. Agora, uma coisa que atrapalha muito o sono dos nossos idosos, são duas coisas na verdade, mas uma eu acho que está se tornando cada vez mais frequente. É a questão da luz azul. Não é só dos nossos idosos, nossa também. Tudo que tem televisão, tablet, celular, computador, emite uma luz azul. E essa luz azul depleta a nossa melatonina, que é o hormônio do sono. Então as pessoas falam, chimarrão não pode, chimarrão tem cafeína. Aí as pessoas falam assim, eu até que eu pego no sono bem, eu só pego no sono assistindo televisão. Mas aí chega às 3 horas da manhã, tá acordado. Mais tatelado. Por quê? Porque 3 horas da manhã é a hora do pico de melatonina. E você ficou o dia inteiro na frente da televisão, ficou o dia inteiro lá no seu celular. Então, o ideal é que a gente reduza o tempo de tela e 2 horas antes de dormir, a gente troque a tela por outra coisa. Ouvir música, ler um livro, uma conversa, tomar esse chá, tá bom? E a cafeína, o pessoal falou do chimarrão. A cafeína tem uma meia-vida muito longa. O cafezinho que você toma na hora do almoço, ele vai fazer efeito até às 6, 7 horas da tarde, às vezes até mais. Tá certo? Estão perguntando do café. Tá? Então, varia, é muito individual. Tem gente que toma um cafezinho depois do jantar e tudo bem. Mas para as pessoas mais sensíveis, tentar reduzir esse café a partir do período não só café, mas também bebida com cola, chá preto, chimarrão, chá mate, chocolate, refrigerante. Sim. Eu sempre falo para as meninas no curso de cuidador, antigamente a gente fazia um curso básico de uma semana para colocar elas no mercado de trabalho, e eu já dizia sempre, gente, é muito importante que o idoso tome caldinho à noite, né? Mas eu sempre falava isso por conta da questão do trânsito intestinal, porque é sempre pão, 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 né? Eu já trabalhei, já peguei idosas com demência que tomavam um café, um chá de manhã, chá à noite e pão de manhã com uma chimia, que a gente chama aqui, né? Um doce de abacaxi, de noite doce de abacaxi. Daí o idoso que está bem, que está lúcido, come fiambre, come ovos mexidos e tal. Aí você vai lá e pega elas um risquinho. Aí eu digo, eu tenho que fazer uma oferta de sopa, de líquido, de creme, né, para eles à noite quentinho ao invés do pão. Mas não sabia da questão do sono com a melatonina. Isso é sensacional. Agora, pensando no conteúdo dessa, vamos fazer uma dica para receita de sopa, né? O ideal é que a sopa não tenha tanto carboidrato, tá? Por quê? Às vezes a gente faz a sopa, põe mandioca, mandioquinha, batata e macarrão. Só tem carboidrato nessa sopa. E o carboidrato, ele é uma fonte rápida de energia. E isso tira o sono. Então, pode ser... se você colocar, em vez de tanto tubérculo, colocar mais grão, vai uma sopa de feijão com caldo de carne. Claro que pode colocar uma batata, mas coloca um tubérculo só, né? Não precisa colocar todos os tubérculos disponíveis, tá? Olha só que interessante. Eu aprendi também quando eu trabalhei como cuidadora na Europa, sabe? A moça que ficou uma semana me ensinando para mim assumir aquele casal de idosos, me ensinou assim várias sopinhas, vários caldos, também bem distribuidinhos, então acho que me ajudou bastante. É legal a gente ter esse olhar e essa orientação, né, doutora? É bem interessante porque o cuidador, ele se sente assim muito desprotegido na hora que ele chega na família, porque cada família tem os seus hábitos já de vida e a gente precisa respeitar isso, mas a gente pode com jeitinho também introduzir algumas coisas
bacanas aí para a qualidade de vida deles, né, do idoso. Sim. Que legal, que bom. Viu, gente? Quanto aprendizado nessa live, gente. Que gostoso. O que que nós podemos falar mais para essas meninas, doutora, aí, sobre esses pilares da medicina do estilo de vida e também como elas devem. Minha curiosidade é saber como elas devem abordar a família no momento que é necessário a presença de um médico geriatra. Então, sabe o que acontece? Eu acho que a gente tinha que quebrar essa ideia de até precisar do médico geriatra. Eu acho que 40 anos já passou da hora da gente já ter aquele nosso médico que acompanha a gente, né? Porque às vezes fica parecendo assim, agora precisa de um médico geriatra. Assim, agora não tem mais jeito, gente. Não tem mais o que fazer, é só geriatra mesmo. E não é Fica essa sensação, né? Então, eu acho que é importante que a cuidadora saiba com a família quais são as referências, porque depende muito de como que é a cultura de procura serviços de saúde de família para família, né? Sim. Então, qual que é o médico de referência? Como que costuma fazer? Leva no pronto-socorro, depois avisa o médico, ou tem um médico que pode ligar imediatamente, né? Eu acho que é interessante que a cuidadora consiga ir as consultas. É tão comum assim, às vezes entra a família, aí depois de 2 minutos fala assim, posso chamar a cuidadora que está lá fora? Porque ela que sabe mesmo. Eu falei, claro, Isso, isso. o tempo todo, Isso. né? E a cuidadora, quando ela pega esse vínculo com a família, ela adquire confiança, né? Porque aí, por exemplo, a minha irmã é cuidadora também. Aí ela também está assistindo a live, eu acho legal tocar nesse assunto. A primeira vez que ela começou a trabalhar, agora recentemente como cuidadora, que eles foram ao médico, a nora deixou ela para fora. Ia deixar ela para fora da sala. E ela disse assim: não, eu não vou ficar aqui fora, eu quero entrar para acompanhar, porque quem passa o dia com a idosa sou eu. E eu quero perguntar para o médico direitinho sobre a medicação. E aí a moça ficou constrangida e ela entrou. E aí nessa conversa, eles descobriram que uma medicação estava errada. Ela estava tomando uma medicação errada. Por quê? Porque daí vem um filho, leva no médico. Vem outro filho, leva no outro médico. Então, talvez eu não me expressei muito bem no início da frase que eu quis dizer. Eu acho sensacional quando a gente consegue ir ao geriatra, porque ele é aquele nosso médico que a gente tinha antigamente, o médico da confiança. Porque ele veio praticamente para o lugar daquele nosso médico. Quando eu era pequena, eu lembro a mãe dizia bem assim: ah, tá com dor não sei aonde? Leva no doutor Antônio. Não sei onde, leva no doutor Antônio. Sempre era o doutor Antônio. Ele tinha aquele bálsamo assim pra gente, aquela palavra amiga. E é isso que eu enxergo no geriatra hoje. Porque quando eu levo as idosas, ou os idosos, assim, eu vejo que eles fazem mesmo um estudo bacana sobre aquilo que a gente está buscando. E é bem legal isso. Mas tem isso também, Sônia, que mesmo geriatra ou cuidador, né, a gente exercendo um papel, a gente entrando numa família, não é imediato também essa relação de confiança, né? A gente tem que... então, assim, do mesmo jeito que acontece com o geriatra, acontece com o cuidador, né? Às vezes chega paciente aqui com um monte de exame, com um monte de remédio, eu falo, meu Deus, tá tudo errado, mas ele nunca me viu na vida. E eu vou falar assim, olha, desculpa, tá tudo errado, vamos começar do zero. Vai devagar, vai sentindo. Tem tempo, a gente não precisa salvar tudo ao mesmo tempo. Vamos devagarzinho, né? Vamos mostrar a nossa competência, vamos mostrar para que viemos, né? E aos poucos a gente vai conseguindo fazer modificações, né? Verdade, verdade. E evitando também, né, algumas coisas que venham a agravar mais ainda o quadro da pessoa que a gente está cuidando. Né? A gente tem muita gente hoje na nossa live que está chegando, outras que estão perguntando. Eu quero agradecer a presença do pessoal aí, da Ana Paula, está aqui, maravilhosa. Nossa, quanta gente legal aqui. A Maria Isabel Aguiar, ela é uma cuidadora tão fantástica, uma pessoa que traz
tanto carinho para os idosos dela, hoje mandou vídeo já da idosa interagindo. Então, olha, todas as pessoas que eu queria que estivessem na live hoje, a Soninha, que está com o pai aí precisando de cuidador, a gente acabou ajustando aí um cuidador sensacional, que agora é o pai que cuida do cuidador, não quer mais deixar ele embora, né, Sônia Silveira? E olha a presença da doutora aí, a doutora Louise, geriatra. Alguém quer fazer pergunta para a doutora? Parece que tem uma pergunta ali, doutora. Conheço uma senhora que tem um tumor no intestino grosso, aguardando fazer cirurgia. Tem alguma dica de alimentação para que a idosa não sinta muita dor e cólica? Olha, a melhor alimentação com pouco resíduo, né? Então, assim, tudo que eu falei da sopa faz ao contrário agora. Coloca bastante mandioquinha, bastante batata, porque aí tem menos resíduo, né? Então deve ser mais confortável para ela. Ah, que legal. Que bom. Então, doutora, eu acho que está muito bom, a gente aproveitou bastante. Quero saber se a senhora quer fazer mais algum comentário para as nossas cuidadoras, deixar um recado para elas. Nós não precisamos nos estender muito também, que eu sei que a senhora é uma pessoa super ocupada. Agradecer esse tempo aí, esse tempinho que nós passamos juntas, né? Que trouxe esse conhecimento. Nós vamos olhar com outro carinho, com outro olhar agora, essa medicina também do estilo de vida, que já é algo que eu sou apaixonada. E gratidão eterna. Deixa sua mensagem para as nossas cuidadoras. Pede para elas aí engajarem no estilo de vida. Elas engajarem no estilo de vida. Sim, isso que eu falei, ninguém cuida de ninguém se não tiver bem cuidado, tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar no nosso autocuidado, essa quantidade enorme de burnout que nós, profissionais de saúde, sofremos por conta de falta de autonomia, por conta de alta carga horária, por causa de baixa remuneração, né? Então, a gente precisa se cuidar, tá? E isso entra, inclusive, na valorização do profissional cuidador, que cada vez tem que ser mais profissionalizado e reconhecido, tá? Mas o recado que eu queria deixar é com relação a um pilar da medicina do estilo de vida, que é o pilar de conexão. O que é o pilar de conexão? A conexão é você sentir pertencente a uma relação, a um grupo. Então, quando você pega uma pessoa isolada e você vê no cérebro dela, numa ressonância funcional, acende o mesmo lugar que acenderia numa dor física. Então, você ser isolado, você não se conectar, é uma dor, tanto quanto a dor física. E essa conexão está muito relacionada com imunidade, com doença cardiovascular, com maior chance de diabetes. Primeiro, quem não está conectado, quem não tem alguém para viver com ou por, não se cuida. Para que eu vou me alimentar? Para que eu vou me cuidar? Isso mesmo. Não é verdade? E quantas vezes a maior conexão, a relação de mais qualidade daquela pessoa não é com o próprio cuidador, né? Que papel importante o cuidador não faz na vida de tantas pessoas que estariam completamente isoladas, não por negligência da família, mas porque a vida é dura, né, gente? A gente tem que sair e ir atrás do nosso pão, né? Da nossa sobrevivência, né? Ou então a família mesmo não tem o jeito ou a capacidade de cuidar. Às vezes é muito pesado você ver o seu pai tão dependente, então é melhor que o cuidado seja por outra pessoa para que você tenha um tempo de qualidade com seu pai, não um tempo desse cuidado mais físico. Então, olha o papel que a cuidadora tem, tanto de se conectar com a pessoa, quanto permitir uma conexão saudável entre o idoso e seus familiares. Verdade, verdade. E essa conexão que a gente fala bastante também com as cuidadoras nas nossas lives, nada mais é do que a gente buscar também soluções para tirar o idoso do isolamento social. Eu uso muito esse termo isolamento social, e depois quando eu comecei a estudar o seu Instagram e escutar suas falas, estudar um pouco sobre esses pilares, eu vi
sobre as conexões, e eu pensei, poxa vida, talvez a gente tenha que usar um outro termo para chegar no mesmo fim, que é É, tirar o idoso desse isolamento social, e exatamente. esse é o papel do cuidador. Uhum. Né? Oferecendo, que às vezes, não, mas a mamãe não pode sair, não leve ela porque tem vento, porque tem sol. Não vai porque vai incomodar, não vai, por exemplo, eu vou dar até um exemplo prático. A idosa não ia para a van porque não podia caminhar dentro da loja. Loja muito grande, loja de departamentos, né? Não precisa ser exatamente essa. E aí, como ela amava, não, vamos pôr uma cadeirinha de roda. Ah, mas eu não uso cadeira de roda. Só para esse momento. Nesse momento, a senhora vai pôr no colo, vai pegar com as duas mãos, vai guardar a bolsinha, vai guardar a bengala, não vai sentir dor nas pernas. Resumo: todo sábado à tarde, loja de departamentos. Aí ela voltou o prazer da compra, do presentinho de aniversário, né, de sair dar uma voltinha. Isso são conexões saudáveis mesmo, Uhum. né? Caminhar na calçada, mas eu não caminho mais em calçada, que essas calçadas são esburacadas e tal. Mas e se a gente for levar uma cadeira, ou se a gente levar uma cadeira de praia, e ficar só sentada na orla olhando, né? Cobre com manto, então são sugestões que o cuidador pode fazer essa conexão aí com uma pessoa idosa e tirar ela desse isolamento social também. Ai, que bom, que bom. Ai, então eu queria ficar horas aqui conversando. Eu Adoro, adoro também. aprender. Adoro aprender. Muito obrigada, doutora Luíse. Obrigada Obrigada, mesmo. Sônia. Vamos comentar Agradecer a mais alguma você, coisa? agradecer a Flávia por ter colocado a gente em contato. Sempre é bom ver pessoas com trabalhos tão legais. Que bom. E agora eu e a Flávia vamos sair daqui, vamos lá para a comunidade, que como eu trabalho à tarde lá, eu deixei elas assistindo a live e vou sair correndo daqui para lá para a gente dar continuidade ao nosso projeto do curso de cuidador de idosos. Um ótimo Gratidão, querida. trabalho para você, então. Obrigada, muito obrigada mesmo. E eu espero que a gente possa se encontrar outras vezes, fazer um trabalho assim, que todas as pessoas percebam assim o quanto que é bacana a gente ter esse contato aí com uma médica tão especial aí que trabalha mesmo a Bondade favor dos nossos sua, você irmãos. sabe que eu estou à disposição de vocês. Obrigada. Uma boa tarde, pessoal. Um super beijo para a Tchauzinho, boa doutora, beijo tarde. para todos vocês e até quinta-feira, com o doutor Silvio, que nós vamos falar sobre algo muito especial, que é a doença de Alzheimer. Então, eu espero vocês quinta-feira. Um beijo, pessoal. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, Sônia. Tchau, pessoal. Boa tarde.